Então, meus amigos, vamos à história. Página 249. A imprensa feminina. Em meados do século XIX, foram criados os primeiros jornais e revistas que contavam com mulheres na elaboração de seus conteúdos. Assim, alguns desses meios de comunicação passaram a defender uma participação mais ativa das mulheres na sociedade brasileira. O Jornal das Senhoras, por exemplo, defendia uma educação igualitária para mulheres e homens, para que já que nesse período era comum que as mulheres tivessem pouco ou nenhum acesso à educação. Aí nós temos aqui Jornal das Senhoras. Ao longo dos anos, aqui não, perdão, aqui, ó, Jornal das Senhoras em 1853. Nessa edição, o jornal traz trechos de obras literárias para estimular o contato do público feminino com a literatura. Ao longo dos anos, aos poucos, o número de revistas e jornais que defendia as causas femininas cresceu. Esses meios de comunicação foram essenciais para que as mulheres conquistassem direitos que antes eram garantidos apenas aos homens, como o direito ao voto, que passou a se estender às mulheres apenas na década de 1930. Aí tá aqui, ó, eleitora votando em 1933. A mobilização, a participação ativa na política e a divulgação de ideias no meio de comunicação são muito importantes, contribuem para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. As mulheres nas revistas. As revistas brasileiras do início do século XX costumavam tratar dos mais diversos assuntos. Algumas delas traziam seções especialmente dedicadas ao público feminino, com temas que procuraram exaltar a imagem da mulher moderna. No entanto, naquela época era comum que o significado de modernidade feminina estivesse associado à beleza, ao consumo e à vida doméstica. Assim, essas revistas vinculavam mensagens que preparavam as mulheres para o casamento e para a maternidade, além de aconselharem sobre beleza e comportamento. Nessa época, a beleza integrava o campo de preocupações médicas e era associada à posse da boa saúde. O casamento e a maternidade eram tratados como pontos culminantes da vida da mulher. Veja a seguir como as mulheres eram representadas em alguma dessas revistas. Nas seções femininas eram comuns temas como culinária, casamento, maternidade e moda. Por meio de imagens e frases de impacto, essas páginas determinavam padrões de beleza e de comportamento a serem seguidos. Ao lado, propaganda de chapéus femininos, revista Careta, de 1908. Então, olha como é que era, né? Como é que eram as mulheres, como é que as mulheres ficavam na capa das revistas, né? Olha como é que elas eram representadas, né? Aí nós temos aqui também revista feminina. As revistas estampavam a maternidade como uma missão de todas as mulheres. Ao lado, capa da revista feminina de 1920. Aqui, ó, também é a revista das mulheres, só que as revistas estampavam também mulheres trajadas com roupas e acessórios de luxo. A imagem dessas mulheres tinha o objetivo de estabelecer um padrão de beleza, considerado ideal na época. Ao lado, capa da revista O Cruzeiro, de 1928. Então, revista feminina, né? A Cruzeiro também, que identificava colocando as mulheres. Também nós temos aqui, ó, grande parte da publicidade era dirigida ao público feminino. Essas propagandas geralmente traziam a imagem de uma mulher e associava seus produtos à beleza, ao conforto, à elegância e à modernidade. Ao lado, propaganda de pó de arroz, vinculada na revista Careta, em 1921. Aí está aqui, de que maneira as mulheres eram representadas
nas revistas ilustradas no início do século XX. Elas eram representadas, né, meus amigos, de acordo com os padrões de belezas e de comportamento também da época, que vinculavam a necessidade das mulheres sempre cuidarem da beleza e dedicarem-se ao lar e à maternidade. Então era essa, né, faziam essa ponte, né? Ela tinha que ser de acordo com os padrões de beleza, comportamento, nada extravagante, né? Mas tinha que ser alguma coisa, né, que se vinculasse ao lar, à maternidade, à beleza. Agora vamos lá na imprensa operária, na outra página. A imprensa operária, entre o final do século XIX e início do século XX, houve um grande crescimento do número de indústrias instaladas no Brasil. Porém, nesse período, dos trabalhadores não tinham direitos trabalhistas e as condições de trabalho nas fábricas eram péssimas. Insatisfeitos, muitos operários se uniram para reivindicar melhorias. Para divulgar suas ideias e denunciar as péssimas condições de trabalho, os operários criaram diversos jornais. Muitos dos imigrantes que trabalhavam nas fábricas já haviam atuado na luta por direitos trabalhistas em seus países de origem e contribuíram para a organização dos trabalhadores e a criação dos primeiros jornais operários brasileiros. Então, aqui, né, da classe operária, onde eles faziam as reivindicações deles, né, mostrando a insatisfação, reivindicando a melhoria, certo? O rádio e televisão no Brasil. Durante o século XX, novas invenções passaram a fazer parte do cotidiano da população. Muitas delas foram incorporadas também pela imprensa brasileira. É o caso do rádio e da televisão. A primeira transmissão do rádio em nosso país ocorreu em 1922, com a sua popularização nas décadas seguintes. O rádio permitiu que milhares de ouvintes acompanhassem notícias de diferentes lugares do país e do mundo. Já a televisão chegou no Brasil na década de 1950 e ao longo dos anos deu continuidade ao processo de ampliação do acesso à imprensa, tornando-se um dos principais veículos de transmissão de notícias em nosso país. Aí nós temos aqui na página 253 uma atividade para a gente fazer. Vamos lá? Então vamos dar uma paradinha aqui para que a gente possa responder a página 253.